tá, pessoal? Então, depois eu disponibilizo para vocês a gravação aqui da nossa aula de GeoStudio, tá? Turma, então todo mundo abriu aí o software? Alguém com alguma dificuldade? Beleza? Ok, gente, então vamos lá. Deixa eu explicar para vocês. Eu acho que a maioria de vocês já deve estar tendo o primeiro contato com esse software do GeoStudio. Alguém já trabalhou com o GeoStudio? Ou algum software Rockscience, como o Slide, o Phase? Sim ou não? Não? Beleza. Eu já trabalhei com slide, professor. Melhor, trabalho com slide. Trabalha com Slide. Eu já usei o Isso. Slide, mas particularmente eu não gosto muito do Slide. Não sei, é questão de gosto. É que nem Eu nunca pessoal. usei, nunca usei o GeoStudio, não, também não conheço. Primeiro contato com ele. O GeoStudio, gente, eu uso a versão dele desde a da 1999, só para vocês terem uma ideia. Foi a primeira versão que eu usei do GeoStudio. Na época era módulos separados. Depois veio a 2002, a 2004, a 2007, 2012. E aí vocês devem ter uma noção que eu já estou trabalhando com esse negócio já faz quase 30 anos, né? E o GeoStudio é um dos softwares pioneiros, certo? Na área de análise de fluxo, de estabilidade, certo? Os softwares da Rockscience também são muito bons, tá? O Slide é razoável, apesar, imagino que deve ter, na época que eu usei o Slide tinha alguns bugs. Eu espero que eles já tenham resolvido aí alguns problemas, principalmente com solos, é, estabilidade de taludes com percolação, ele dá alguns bugs ali. Não sei se ainda continua, mas o Slide é um software também muito bom. Tem outro o Gel 5, né? O Gel 5 também é um software bem interessante. Eu acho que inclusive o Inbeck comprou a licença, não sei se dá para disponibilizar para os alunos. Quando eu for dar o módulo de métodos numéricos, vou ver aí com o professor Eclesialter se a licença é disponibilizada para os alunos durante o módulo. Mas enfim, o software, pessoal, aqui do GeoStudio, ele é um software que é semelhante ao pacote Office. Pronto. Quando você compra o pacote Office, vem o Word, o Excel, o PowerPoint, cada uma com uma função diferente, né? E aqui no GeoStudio é a mesma coisa, pessoal. Vocês estão vendo aqui, ó, vários módulos. Você tem o Slope, o SIP, o Sigma, o Quake, o Temp, cada um com função diferente, tá? O Slope ele faz análise de estabilidade. Então, se você quer saber se o talude vai romper ou a barragem vai romper, você faz um cálculo aqui com o Slope W. SIP. O SIP W é o que nós vamos fazer. Eu quero estudar aqui o fluxo para uma barragem. Você usa o SIP W e ele faz aí o cálculo da linha freática, das pressões que vão acontecer, das pressões, dos gradientes hidráulicos que vocês devem ter visto aí na disciplina de hidráulica dos solos. Tem o Sigma W para análise de tensão e deformação, o Quake para análise de abalo sísmico, o TEMP para propagação térmica, enfim. Ainda tem o WHERE, eu tenho o CETRAN, que é para transporte de contaminantes, e tem o WHERE para fluxo aí, né, não só de água, mas como gases também, enfim. Então você tem vários módulos, cada uma com uma finalidade diferente, tá? Aqui é só para vocês entenderem como é que é a ferramenta que nós vamos fazer. Eu preciso que vocês façam, pessoal, assim que vocês abrem o software, e aí eu queria saber se alguém teve alguma dificuldade em abrir o aplicativo. Todo mundo está com o software aberto? Sim ou não? Ok, o Gabriel disse que usou o Geoslope no TCC dele. Beleza. Ok, pessoal, vamos fazer alguns passos aqui antes de continuarmos. Primeira delas, licença, gente, ó. Verifica se a licença está aqui na licença estudante. Pode ser que esteja na melhor licença disponível. Não façam isso, gente. Deixem na licença estudante, tá? Ó.
na melhor licença disponível, ele nem habilita nada aqui, certo? Nos aplicativos. Se eu clicar no aplicativo, ele vai dar um erro de licença, tá? Ele até abre aí e tudo mais, mas ele dá um pequeno erro de licença. Então, pessoal, deixa eu abrir de novo aqui. Onde está escrito licença, vocês coloquem, habilitem aí a licença estudante, tá? Estou só abrindo aqui porque ele acabou fechando, ok? Então aqui no meu caso está a melhor licença disponível, vou habilitar aqui licença estudante. Quando você faz isso, os ícones aqui eles ficam todos coloridos e com o nomezinho estudante do lado, tá? Ok. Outro passo muito importante, pessoal. Aqui em modelo, o meu já está em métrica, mas eu imagino que o de vocês deve estar em imperial. Imperial, pessoal, é polegadas, pés, libras, sistema em inglês. Não é o caso da gente, tá? Então mudem para o sistema métrico. Vocês procurem aí o métrico. Professor, tem vários métricos. Pode ser só o métrico sem nada mesmo. Os outros, isso aqui é porque ele já padroniza para formatação em papel A3, A4. Se você quiser imprimir ali com um carimbo, alguma coisa, ele já faz isso. Mas eu vou deixar somente no metric. Eu não vou ter esse preciosismo de impressão, tá? Então mudem aí para metric, porque senão quando vocês forem fazer e colocar ali 2, ele vai entender que é 2 pés e é 2 metros, tá? Então vai dar tudo errado se você tiver aqui no sistema imperial. Então deixa aí no sistema métrico mesmo. Gente, então vamos lá. A versão estudante, ela é uma versão... Por que eu gosto muito do GeoStudio, pessoal? O GeoStudio ele disponibiliza essa versão estudante e, por ser gratuito, ele, e apesar da licença estudante ela ser limitada, ela faz muita coisa. Ela é muito completa, ela é uma versão assim que dá para se fazer muita coisa. Consigo fazer um TCC? Dá para fazer. Consigo fazer um estudo aqui, um trabalho científico? Dá para se fazer, certo, pessoal? Ele tem algumas pequenas limitações, mas dá para trabalhar e fazer várias modelagens nessa licença estudante. Então eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, clique aqui onde está escrito CIPW. Muito cuidado aí, pessoal, não clique em outro módulo que não seja o CIPW, tá? Então estou com a mãozinha aí em cima. O CIPW ele tem aí um ícone meio cinza com 2 triângulos, tá? Então todo mundo clicando aí onde está escrito CIPW. Vou clicar aqui no meu. Cliquei aqui no CIPW. Ele abriu essa janela aqui de configurações. Não se preocupem com essa tabela, essa janelinha aqui. Vocês podem clicar aqui no botãozinho de fechar ou no X aqui de fechar, porque ela não precisa configurar nada, tá, gente? Então, nós vamos usar a configuração default aqui do próprio software. Então, vou fechar aqui no meu. E aí nós temos a interface do nosso software, como vocês estão vendo aí. Professor, pode voltar um minuto na telinha de dados de projeto? Vamos lá, na telinha de dados. Deixa eu abrir aqui. Pronto, estou com ela aqui. Qual é a dúvida? É só fechar? É só fechar, não precisa mexer mais em nada, tá? E nem Vai. dá para fechar, nem dá para mexer muito, tá, pessoal? Como uma versão estudante, ele, por exemplo, ele pode incorporar processos físicos. Aqui vocês estão vendo, ó, efeitos térmicos, soluto, calor, ar, mas nada disso está habilitado para a gente porque a versão estudante é limitada. Então, não dá, nem se você quiser, não dá para mexer muito aqui. Dá para fazer algumas configurações aqui na água, mas somente isso. Então, não se preocupem, basta fechar.
Ok, pessoal. Todo mundo acompanhando? Beleza, gente. Então, como é que nós vamos fazer a nossa barragem? Vamos lá, deixa eu abrir aqui a nossa barragem. Deixa eu ver, cadê onde é que ela está. Só um minuto. Estou abrindo aqui, só um minutinho. Eu vou abrir aqui, gente, Eu vou usar esse aplicativo aqui, que ele é melhor do que o Adobe. Exercício de modelagem. Pronto, tô com ele aqui. Então, turma, nós vamos trabalhar com este modelo. É uma barragem muito simples, tá? E aí, o que vai acontecer? Primeiro, essa geometria tem que ser inserida no software. O que vocês iriam fazer, pessoal? Vocês vão definir aqui 4 pontinhos, ó. Esse primeiro ponto, que é a coordenada 0, 0. Esse pontinho aqui, que está na coordenada 20, ó. 20, 10, tá? Então, esse ponto aqui, coordenada 20, 10. Este outro ponto aqui, pessoal, está entre o 24 e o 26. É 25, 10. 10 no Y e 25 no X. E esse último ponto aqui, que é 45, 0. Então, nós temos 4 pontos. É só isso a geometria da barragem? Só isso, tá, gente? É lógico que tem algumas geometrias um pouco mais complexas. Mas como é o primeiro contato de muita gente com esse software, eu não vou passar uma modelagem tão difícil aqui para vocês, tá? Quando vocês forem ver comigo... Diga, pode falar? Se fosse fazer uma análise estrutural de uma barragem, teria que fazer seção por seção ou só na maior seção? Rapaz, geralmente é na maior seção, mas nem sempre a maior seção é a seção mais crítica, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não vou conseguir abrir aqui, mas eu vou ver se eu pesquiso um trabalho que eu fiz com uma orientanda minha. Só para explicar isso. Deixa eu ver aqui, cadê? UFC 2025. Deixa eu ver. Artigos 2025. Artigo de modelagem 3D. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Não chega a ser este. Aqui é só algumas imagens de umas modelagens que eu fiz. Isso aqui é só para vocês terem uma noção, tá, gente? O colega de vocês perguntou: professor, quando eu vou fazer uma análise como essa, eu tenho que fazer na maior seção? Geralmente sim, tá? Geralmente, quando você vai estudar uma barragem, tá? Tá aqui o boqueirão, onde passa aqui o rio. E aí eu tenho aqui a nossa barragem construída. Normalmente, você vai pegar a seção de maior altura. Por quê, pessoal? Porque a de seção de maior altura tem as maiores tensões. Alguém está querendo entrar? Professor, nessa orientação aí tem que ter uma boa topografia, né? Tem que ter uma boa topografia. Mas geralmente... Tem uma aqui à disposição, viu? Para a topografia também, viu? Tá certo. É. Então, geralmente a seção máxima é a seção mais crítica. Por quê?
Porque ela tem maior altura, consequentemente tem as maiores tensões, tem o maior fluxo que vai atravessar ali ela, tá? Mas nem sempre é a realidade, pessoal. E aqui aqui é um exemplo que eu trago aqui para vocês de uma modelagem tridimensional que eu fiz com o GeoStudio. Eu fiz juntamente com uma colega minha, que nós vamos fazer aqui um trabalho. E aqui, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um modelo tridimensional da barragem. Essa aqui era a barragem Pesqueiro, que fica em Capistrano. E nessa barragem, eu imaginei, não, vou fazer um cálculo de estabilidade de fluxo tridimensional, só para vocês terem uma ideia. Eu fiz o cálculo e eu imaginei, olha, o fator de segurança crítico vai dar mais ou menos aqui, que aqui é a minha seção máxima. E o software me deu que o fator de segurança crítico foi aqui na ombreira. De início eu fiquei pensando, fiquei maluco, mas não pode. Por que está sendo ali na ombreira, não é na seção máxima? E aí que tá, gente. Era na ombreira mesmo. Por quê? Porque aqui o campo de sucção ele era menor. Como o campo de sucção era menor, quanto maior a sucção, pessoal, maior a resistência, maior a estabilidade. E ali numa seção intermediária, a sucção era bem menor do que na seção máxima. E o maluco deixava aí o fator de segurança muito menor. E a coisa que ninguém ia imaginar que a seção crítica ia ser na ombreira e não na seção máxima. Então nem sempre esse ditado, a seção máxima é a seção crítica, nem sempre. Esse aqui foi um exemplo muito legal. E inclusive nós fizemos uma pesquisa aqui fazendo análise 2D, aqui na ombreira mesmo, e acabamos descobrindo que de fato era a situação mais crítica aqui nessa ombreira, tá? Então, aqui é só para você entender que de fato, nem sempre a seção crítica vai ser a de maior altura. Algumas vezes vai ser uma seção intermediária. E aí a modelagem 3D faz todo sentido para você determinar isso, tá? Mas enfim, pessoal, isso aqui é até um artigo que a gente ainda vai publicar. Vocês estão vendo aqui só alguns resultados preliminares. E eu vou ver se eu faço a publicação em uma revista e deu uns resultados muito legais. A modelagem ficou incrível. Foi talvez a melhor modelagem que eu tenha feito, essa modelagem tridimensional, de uma análise de estabilidade tridimensional. Por isso que eu gosto muito de GeoStudio. Eu não sei se o Slide faz esse tipo de modelagem, mas talvez deva ter algum módulo que faça. Mas aqui é só para vocês terem uma noção do quão complexo pode ser. Alguém levantou a mão? Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, boa tarde. José Raimundo aqui falando, no caso. Diga. Professor, eu fiquei intrigado com essa observação que o senhor fez em relação à verificação do fator de segurança ali na ombreira. Uhum. De fato, a pergunta do Francisco foi interessante e a sua resposta foi mais interessante ainda. Quando o senhor fez essa modelagem, no caso, seria como se estivesse aproveitando uma garganta de determinado trecho e aí faz uma concordância com o trecho de aterro com o terreno existente. Então, primeiro questionamento, assim, no software, eu consigo fazer, eu já trabalhei com o slide. Uhum. Né? No slide eu conseguiria fazer os degraus, né, de concordância do trecho existente, né, com o trecho que eu vou construir para dar aderência entre os dois maciços. Uhum. Nessa modelagem sua, o senhor considerou esse trecho, fazendo esse denteamento no talude existente, para concordar com o que vai ser executado em terraplanagem. E, além da sucção, qual foi o outro ponto que o senhor achou relevante para que o fator de segurança desse... E também a curiosidade, quanto é que deu esse fator de segurança? Deu menos de 1,3? Como é que foi? O senhor poderia abrir só um pouquinho mais
que eu achei interessante essa colocação de fato. A primeira questão que tu tá falando, o que que seria o dente que você tá dizendo? A fundação da barragem? Não, o denteamento geralmente nós desenvolvemos ele quando a gente vai encontrar um aterro ou com um aterro com outro aterro, vou fazer um complemento de um aterro, ou quando eu vou fazer um aterro concordando com o trecho existente. Então, para melhorar a questão de aderência, eu faço um escalonamento no talude para poder encontrar com o que eu estou desenvolvendo agora, para dar aderência. Entendi. Seria mais ou menos. Você tem aqui, por exemplo, Deixa eu pegar aqui a caneta vermelha. Eu tenho aqui, por exemplo, um aterro. Aí você está falando de fazer um escalonamento, tipo uma escada mesmo, para dar aderência ter um segundo aterro que você vai construir, seria isso? Isso, correto. Porque quando eu vou subindo as camadas, eu vou criando uma ligação um pouco melhor do que encontrar o meu aterro com talude natural. Eu escalono ele para poder ir subindo as minhas camadas de aterro. No Entendi. software, eu poderia fazer isso também para tentar, né, nessa situação, tentar melhorar a questão ali dessa ligação. Certo. E Mas assim, na questão aqui do software, não, a gente não faz, certo, esse detalhe. São camadas uma sobre a outra, tá? Aqui você tem uma camada de fundação, aqui você tem uma camada de aterro, tá? Aí esses detalhes, né? Não sei se o GeoStudio faz esse tipo de aderência, como você está falando aí, que seria uma interface que teria um atrito maior entre uma camada e outra. Seria isso? O slide faz isso, é isso? Que você está dizendo? isso, porque no slide eu faria isso em 2D, né? E executivamente também seria desenvolvido dessa forma, né? Quando eu fosse executar o alteamento, eu ia denteando a superfície existente para poder encontrar com o meu aterro novo. E aí isso melhoraria justamente a aderência, por ter também a questão do atrito. Certo, mas isso na questão de modelagem acaba não sendo muito relevante, tá? Porque, por exemplo, eu vou fazer isso, né? Eu tenho aqui uma seção tipo, até aqui tá os materiais que a gente considerou, tá? É basicamente a fundação, o maciço, o dreno de pé e dentro tem o filtro, tá? Então não foi nada muito complexo. Eu acho que a gente ainda colocou o enrocamento. Por quê? Porque nós puxamos a seção tipo, que é essa aqui que vocês estão vendo, e aí você tem o filtro, você tem aqui o enrocamento, você tem aqui o dreno de pé. Então a seção meio que ela foi extrusada para dentro desse modelo 3D, tá? E aí, mas eu tenho aqui um detalhe no contato aqui de um material com outro, mas quando você vai fazer uma análise de estabilidade, muitas vezes ele passa longe desses contatos, né? Então não chega a trazer muita influência numérica para o teu resultado. Mas eu fiquei curioso de como é que você faria isso no slide, viu? Vou dar uma procurada, qual a versão do slide que tu usa? Faz tempo isso, quando eu fiz essa modelagem, considerando isso. Foi numa especialização que eu fiz em geotecnia em 2012. Faz um bom tempo que eu não mexo com slide. Mas lembrei desse caso específico que o senhor está citando, eu lembrei Eu vou dessa dar uma ocasião. procurada. Eu vou dar uma procurada nesse slide e ver se tem essa função, tá? Mas eu fiquei curioso aí em relação a isso. Mas normalmente não vai interferir muito, tá? Inclusive, quando você vai modelar, não precisa detalhar tanto a seção. Minha seção aqui ela tem transições de areia, de brita. Tem uma proteçãozinha granular aqui no talude. Nada disso vai interferir, no final das contas, no teu resultado de estabilidade ou fluxo, tá? Então não precisa se preocupar muito em relação a isso não, tá? Normalmente você faz um detalhamento e é importante, inclusive quando vocês forem fazer métodos numéricos comigo, é importante destacar que a modelagem, pessoal, é uma estimativa de comportamento,
não quer dizer que ela é exatamente o comportamento que a barragem vai seguir, tá? Mas enfim, quando tiver esses resultados aqui, eu só não disponibilizo para vocês porque ainda não foi nem publicado, tá? A gente ainda vai fazer a publicação desse artigo, mas foi um trabalho super interessante que nós fizemos aí, que nós desenvolvemos com uma modelagem tridimensional. Mas enfim, pessoal, voltando aqui para a modelagem 2D, o que que nós vamos fazer? Então, nós vamos entrar com essa geometria, tá? Entrar com as propriedades materiais. No caso aqui, eu tenho a permeabilidade e eu tenho a curva de retenção hídrica, tá? E depois nós vamos modelar o resultado. Vou dizer aqui para o meu software que o nível d'água está aqui na cota 8 metros, aqui do lado de montante. E eu vou dizer para o software, olha, quando houver o fluxo aqui pela barragem, ele vai chegar aqui em algum lugar. Qual lugar eu não sei, o próprio software vai adequar, tá, pessoal? E aí é importante a questão do solo não saturado, porque isso acaba influenciando, tá? Não sei se vai dar tempo de nós fazermos toda a modelagem hoje. Qualquer coisa a gente conclui amanhã, tá? Mas aí eu vou fazendo aqui com vocês e vou ver se eu consigo concluir ainda hoje essa modelagem de fluxo. Gente, então vamos voltar aqui. Como é que vocês vão fazer aqui no nosso software? Para entrar com esses dados, gente, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai aqui em dados e procurar pontos. Então procure aí no software de vocês, gente, dados, pontos, 3 pontinhos, tá? Então vocês vão procurar aí dados, pontos, como vocês estão vendo. Aqui o software vai abrir uma janela e nessa janela você vai digitar os 4 pontos, as 4 coordenadas que nós temos aqui, tá? Então você vai ter a coordenada aí 00, 20, 10, 25, 10, 45, 0. Então vamos lá. Vamos digitar aqui. Primeiro ponto, ó, 0, 0. Então você coloca 0 no x, 0 no y e clica aqui, ó, no botãozinho de adicionar. Vocês notam que aqui na tela, ó, ele adicionou um ponto 1, que é o ponto na coordenada 0, 0. O segundo ponto, ó, você já clica aqui na segunda linha e digita, pessoal, 20 no x, 10 no y. E clica em adicionar. Ele deve ter criado, ó, criou aqui no fundo o segundo ponto. Vamos aqui para o terceiro ponto. Terceiro ponto, a coordenada é 25 no x, 10 no y. Clique em adicionar. E o quarto ponto, 45 no x e 0 no y. E clique em adicionar, tá? Adicionou os 4 pontos, gente. Ok, certo? Basta fechar aí a janela de vocês. Professor, como é que a gente faz para mover essa tela do GeoStudio? Beleza. Professor, não estou vendo a tela, né? A interface ela é o que chamamos de interface tipo CAD. Se você der um scroll aí no mouse, vocês notam, ó, que quando você gira aí a rodinha do mouse, ele dá o zoom out ou zoom in, né? Se você clicar nesse botão central do mouse, ele vai mexer aqui a tela. Mas você também pode fazer aqui nesses comandos aqui embaixo. Você pode, por Qual é o botão exemplo, central do mouse? você pode clicar aqui, ó, em Zoom Objetos. Se você tiver, por exemplo, não estou com mouse, estou com o touchpad aqui do notebook, né? O mousepad, enfim.
Você pode, ó, clicar aqui, ó, em Zoom Objetos, e ele dá o zoom nos objetos que tu tem na tua tela. Aqui eu dou um zoom diminuindo, e aqui eu dou um zoom aumentando, tá? E ele também tem aqui a mãozinha, ó. Clica aqui, eu clico, ele aparece uma mão, e aí você pode mexer, certo? Com a tua tela do jeito que você quiser. Então, esses comandos aqui de navegação, pessoal, são bem interessantes para quem está começando aí. Você basta clicar aí um zoom objetos e aí vai ficar aí os 4 pontos maximizados aí na tela de vocês, tá? O software ele tá com umas coordenadas tipo, né, como eu falei, a interface é tipo CAD, pessoal. Vocês notem que ele tem aqui, ó, coordenadas. Então eu tô aqui, ó, com a mãozinha em cima do ponto 1, tá no 00. Aqui tá no 2010, 2510 e aqui 450. Então, A à gente medida que eu salva como, né, passo... professor? Oi? A gente salva o arquivo, né? Vai que caiu uma energia aí, dá uma pane. Não, salva, já já a gente vai salvar, tá? Então, quem fez aí os pontos, só perguntando, alguém quer que eu repita esse procedimento dos pontos? Ou todo mundo conseguiu fazer? Alguém não conseguiu? Todo mundo acompanhando? Aqui tá ok, professor. Beleza. Gente, professor, eu tive problema aqui, não consegui fazer. Pode repetir? Pode, não tem problema, tá? Então, beleza, todo mundo acompanhando. O que vocês vão fazer? Vocês vão seguir aí a recomendação do colega de vocês, né? O Marcelo disse aí que, vamos salvar. Então, você clica aqui em arquivo e procura aí salvar, né? Procura aí o ícone do disquete e aí salva o projeto de vocês, tá? Então, eu vou salvar aqui. Eu vou salvar na minha área de trabalho mesmo. Eu vou colocar aqui, gente, exercício. E vou colocar o meu nome. Coloque o nome de vocês, porque vocês vão me mandar esse exercício, tá? Eu vou considerar como atividade, tá bom? Então, eu vou pedir que vocês coloquem o nome de vocês para facilitar aí a identificação, tá? Professor, só uma curiosidade, para abrir esse arquivo, pode clicar direto do duplo clique ou tem que abrir o software e ir lá em abrir? Não, quando você dá um duplo clique, ele abre direto, viu? Ah, tá. Beleza? Então, ó, vou colocar aqui exercício Rosiel e ele vai salvar ali na minha pasta, tá? Inclusive, ele já abre com a licença estudante, certo? Já em métrica, e não precisa se preocupar com essas configurações, já abre direto do jeito que você tinha parado. Então, beleza. Vamos lá, pessoal. Então, nós fizemos aqui os pontos. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão ligar esses pontos, tá? Vocês vão criar uma região, que é a região do solo compactado. Diga. Aproveitando essa deixa aí, Hum, uma análise dessa de uma estrutura de uma barragem, ela varia, ela não é assim 100% exata. sim. Qual seria a periodicidade que teria que ser submetida a uma análise dessa estrutural? As barragens, por exemplo, aqui no estado do Ceará, que é o estado que tem muito barramento de médio porte aqui para nós, que é o que salva os abastecimentos de água, né? Porque nós temos um rio perene aqui. Sim. Para poder garantir uma segurança e até porque nós temos um grande problema que geralmente essas barramentos são muito próximos a povoados, cidades, para que não possa acontecer um incidente desse que provoca um impacto gigantesco. Vamos lá. Apesar de a modelagem, pessoal, quando você cria uma modelagem, você está tentando estimar o comportamento da obra. É lógico que não é a mesma coisa, a gente tem essa consciência, tá? Mas os comportamentos são muito similares, tá? Eu digo isso, pessoal, por experiência própria. Eu não sei se vocês viram aquele modelo reduzido daquela barragem, aquela pequena barragem. Na época eu fiz as modelagens de fluxo dela
e comparamos com os dados de instrumentação, pessoal. Bateu exatamente do mesmo jeito que era lá. Os resultados de piezometria, de sucção, deram os valores lá e que, quando eu comparei com os resultados numéricos, deram exatamente, lógico, umas pequenas diferenças, mas nada muito gritante, tá? O que você pode fazer é calibrar o teu modelo. Então, algumas barragens, por exemplo, que são construídas, e isso mais recentemente é quase que meio que obrigação de fazer, é instrumentar com piezômetros, com instrumentos ali, né, de deformação vertical, deformação horizontal, e aí você consegue, principalmente com os piezômetros, medidor de nível d'água, você consegue entender um comportamento, se realmente bate com o que o método numérico está sugerindo, tá? Então, dá para você fazer essa calibração, essa aferição com o comportamento de campo, ok? Mas assim, confesso que é uma estimativa, é um método de cálculo e que tem sido utilizado há décadas, né? E tem sido tem tido sucesso com essa implementação. Por quê, pessoal? Porque você analisa ali a estabilidade, a própria barragem é projetada com esse dimensionamento, certo? E muitas vezes ela rompe ou acontecem rupturas, mas não por conta de estabilidade, ou né, muitas vezes por conta de algum outro problema que teve ali, uma erosão regressiva, um processo ali, né, de galgamento que pode acontecer na barragem. Então, situações que fogem um pouco ali da análise numérica, tá? Alguém levantou a mão? Professor, só uma dúvida, essa questão de regulamentação e fiscalização, só para entendimento, Agência Nacional de Águas e Recursos Hídricos, eu vi que tem um monitoramento SNISB, seria esses dois órgãos, eles são vinculados ao governo federal, alguns governos estaduais ou municipais, eles podem ter alguma responsabilidade, sabem informar? Vamos lá. Sobre barragens nesse sentido, né, de questão, com essa funcionalidade, né? Eu vi que vocês gostaram muito do termo de barragens, né? Aí tá eu digo que tem diversos usos, existe para rejeitos, existe para retenção de água, né, recurso hídrico, deve ter distinção, né? Vamos lá, por exemplo, uma barragem como essa que eu mostrei agora há pouco, que nós fizemos uma modelagem tridimensional, existe um dono, que no caso aqui é o Estado, certo? Cada Estado tem um órgão gerenciador. Aqui, por exemplo, a Secretaria de Recursos Hídricos aqui do Ceará. Mas se você olha, por exemplo, lá na Bahia, por exemplo, eu acho que é um órgão ambiental, uma secretaria ambiental, alguma coisa assim. Ou se você olha aí para outros estados, cada um tem um órgão gerenciador. Se for, por exemplo, um açude, um reservatório municipal, né, é a prefeitura. Então, sempre você tem um dono, um gerenciador daquela propriedade. E onde é que entra a ANA, pessoal? A ANA, a Agência Nacional de Águas, é um órgão que vai fiscalizar. Então, ela vai chegar na secretaria, seja uma secretaria ambiental, ou de recursos hídricos, ou qualquer outra do tipo, e vai ver, olha, como é que tá o acompanhamento das barragens que está aí no seu estado? Está sendo feito, que aí é uma exigência agora, está sendo feito visitas periódicas para ver como é que está o estado de conservação da barragem antes e depois, certo? Isso é obrigatório hoje, tá? Então a Agência Nacional de Águas, ela meio que regulamenta aí e fiscaliza o que deve ser feito nessa questão de segurança hídrica, ok? Aí, não sei se eu respondi a tua pergunta, o que era mais que tu queria saber? Eu acho que é isso mesmo, esse cadastro aí, esse catálogo SNISB, né, está vinculado a essa Agência Nacional de Águas, né? Isso, exatamente. E hoje, com as rupturas que aconteceram
nos últimos anos, né, que não são essas barragens que eu estou mostrando aqui, pessoal, as barragens que romperam, de Mariana, Brumadinho, essas são barragens um pouco diferentes, são barragens de rejeito, que vai reter ali lama, né, das minerações que são feitas, tá? Ali são barragens que, por exemplo, são dimensionadas pelo pessoal da engenharia de Minas. Não é, eu, por exemplo, nunca projetei uma barragem de rejeito, tá? Então, mas mesmo assim teve um grande impacto, né? O nome barragem meio que torna todo mundo preocupado aí. E sempre quando começa o inverno é uma preocupação danada se sabe se é uma barragem A, B ou C vai romper, né? Mas ultimamente nos últimos anos tem sido bem rigoroso, a ANA tem sido bem rigorosa nessa questão de fiscalização e exigência dos proprietários de barramentos, né? Sejam proprietários aí municipais, ou estaduais, ou federais, de estar, né? Administrando, vistoriando e fazendo as devidas manutenções, tá, pessoal? Que apesar de uma barragem de terra, a barragem de terra, o grande problema dela muitas são construídas de solo, mas o grande problema dela é manutenção. Você tem que sempre estar com uma manutenção em dia. É uma barragem que é um pouco problemática nesse quesito. Se você simplesmente construir a barragem de terra e deixar lá, ela vai romper algum dia. Seja por vegetação que vai crescer em cima, formação de formigueiro, enfim. Então, tem que ter um pouco de cuidado e um pouco de zelo aí com o barramento. Tudo bem, pessoal, até aqui? Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Ok. Beleza, pessoal. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Eu vou pedir aqui para vocês ligarem aqui os pontos, criando uma região, tá? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai procurar aqui a opção aplicar e vai buscar aí regiões. E esse é o grande diferencial, por isso que eu gosto muito do GeoStudio, tá, gente? O GeoStudio ele tá todo em português, não sei se as versões do slide atuais já está traduzido. E não só isso, ele é bem intuitivo. Se você precisa inserir algum dado de ponto, você vai em dados, pontos. Se você vai criar, né, uma região, você vem aqui aplicar regiões. Professor, Diga. eu consigo importar uma seção transversal do DWG para ele, direto? Consegue, também dá certo. Eu só não fiz isso com vocês porque a seção é muito simples, são 4 pontinhos, né? Mas Sim. dá para se fazer isso? Dá. Inclusive, quando vocês forem ver comigo o módulo de métodos numéricos, nós vamos fazer isso em um exercício específico, viu? Legal, professor. Então, pessoal, clica em regiões 3 pontinhos. Ele vai abrir aqui uma janela, perguntando se você quer desenhar uma região de um polígono ou circular, enfim, no nosso caso é um polígono. Você vai aproximar o cursor, ó, do primeiro ponto e clicar em cima dele, ó. Vocês notem que ele começou a traçar uma linha. Agora você vai direcionar essa linha até o segundo ponto e clica. Vai até o terceiro ponto, clica novamente. Vai até o quarto ponto, clica novamente e volta para o primeiro ponto. Notem que ele criou a região 1. Mais uma vez, deixa eu voltar aqui, deixa eu desfazer, tá? Você vai aproximar o cursor do primeiro ponto, clicar nele. Professor, fui aproximar o segundo e sem querer cliquei antes dele. Se você clicar antes do ponto, gente, ele vai criar um quinto ponto. Aí é só você desfazer, tá? Ó, você clica aqui em desfazer ou dá um Ctrl Z. Ele desfaz o ponto anterior e aí você pode clicar no ponto correto. Então, clica aqui no segundo,
no terceiro, no quarto e volta para o Professor, primeiro ponto. Diga. você podia só iniciar aí essa forma de fazer a linha, que eu fiz ela diferente. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Você foi aqui em aplicar regiões, correto? Não, eu fui dados, aí linha. Aí eu digitei 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, 4 por 1. Dados linhas. Eu acho que seria uma opção, não tenho certeza, tá? Aí eu digitei 1 por 2, você bota 1 e o 2, aí ele cria a linha. Digita 1 e Aquele tem 2 uma aí. linha 1, né? Ponto zero Não, você zero. bota o 1. Não, bote 1 e o 2. Vamos lá, porque esse aqui eu não tinha visto. Então vou aqui em linhas, eu clico em adicionar. Adicionar. Aí você digita 1 e 2 no ponto. Ponto 1, ponto 2. Adicionar. Aí ele cria uma linha. É uma outra Pronto, aí você maneira. Aí adiciona adiciona novamente. 2 por Aí 3. 2 por 3. 2 por 3. 3 por 4. E Mas será que ele vai entender que isso é uma região? vamos ver. Aí 4 por 1. 4 por 1. Ele Isso está é pro falando cara aqui que não manter gosta, é pro cara que não gosta de regiões. usar o mouse, professor. O cara que não gosta de usar o mouse. Eu só não sei. É só que desse jeito aqui, ele não está entendendo que é uma região, viu? Ele só desenhou linhas. Aí esse é o grande problema, viu? Você pode fazer. Oi? Aí como foi? Agora como é que você fez aí para desenhar a linha normal? Ó, eu dei um Ctrl Z aqui para voltar, tá? Também desmanchei aqui. Pronto. Você pode fazer o seguinte, gente, ó, uma outra maneira. Dados, você pode clicar em regiões, ó. Dados, regiões, 3 pontinhos. E aí você pode criar, ó, adicionar uma região e colocar ponto 1, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula, 3, ponto e vírgula, 4. Dá um Enter e ele gera a região 1. Vocês viram que eu coloquei aqui, ó, 1, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula, 3, ponto e vírgula, 4. Essa é uma maneira de você fazer manualmente, tá? Ou você desenha, tá? Então, nesse caso aqui, eu adicionei, então, uma região e fui colocando a sequência de pontos. 2, 3, 4. Tudo separado por ponto e vírgula. Certo? Tem que ser ponto e vírgula? Tem que ser, senão ele não entende, tá, pessoal? Mas você pode simplesmente desenhar, que para mim é o jeito mais fácil. Você vem aqui em aplicar e desenha regiões, ó. Desenhar regiões, tá? Então você busca aí aplicar regiões e aí você vai ligando os pontinhos. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e volta para o ponto 1. E ele desenha a região 1, inclusive com aquela mesma sequência que nós escrevemos aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Ele escreve aí, certo? É a forma de ele entender a sequência de pontos na região. Deu certo aí o teu? Conseguiu fazer a região? Eu acho, professor, se ele tiver o polígono desenhado, você usar a função aplicar região, você clicar dentro da área do polígono, eu acho que ele reconhece também. Eu entendi que dessa forma. Pode ser, viu? Mas tudo bem, existe mais de uma maneira de fazer essa região. Você pode importar um desenho do AutoCAD e também daria certo, tá? Isso aí fica para nossa aula de métodos numéricos, viu, gente? Então, ó, desenhou aqui a região, basta fechar, tá? Então, eu fechei aqui e, se possível, salvem, tá, pessoal? Salvem aí o projeto de vocês, tá? Turma, todo mundo acompanhando? Alguém quer que eu repita? Alguém atrasado? Beleza. Gente, eu vou fazer
nesse software, nesse exercício, eu vou fazer com vocês a parte dos materiais, criando a curva de retenção hídrica e a curva de permeabilidade, tá? E amanhã a gente dá continuidade. Então eu vou fazer só mais aqui um passo de materiais, para não ficar também muito cansativo aqui. Eu disse para vocês que ia terminar 17 horas, 17h30. Então a gente vê que é mais meia horinha aqui para fazer, certo, as propriedades dos materiais. E aí amanhã a gente continua essa modelagem, tá? Mas vamos continuar aqui. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu tenho aqui a região pronto, a região 1. Beleza. O que eu vou fazer? Agora vocês vão criar o material. Você vai fazer o seguinte, ó, você vai clicar aqui em aplicar e vai procurar em materiais, ok? Alguém está com o áudio aberto? Tudo bem? Beleza, pessoal. Então procurem aí na tela de vocês aplicar materiais. Vou clicar aqui no meu. Nós não temos nenhum material, ó. A nossa lista está vazia. Então, nós temos que criar o nosso material. Então, é isso que nós iremos fazer aqui, tá? Nós vamos criar o nosso material. Então, vocês vêm aqui em dados, 3 pontinhos, para gerar esse material da nossa barragem. Então, turma, cliquem em dados, 3 pontinhos. Ao clicar aqui em dados, 3 pontinhos, ele aparece essa janela aqui de materiais. Todo mundo acompanhando? Alguém atrasado? Não? Beleza. Gente, então vamos lá. Aqui, nessa tabela de materiais, eu vou pedir para vocês adicionarem o material. Ó. É só clicar em adicionar. Bem aqui, no canto superior direito. Ô, professor, Diga. peço desculpas aqui, mas, cara, deu um pico aqui na luz de casa e eu acabei... parou no arquivo, o colega comentou que podia fazer as linhas e aplicar a região dentro. Após isso, já não escutei nada, porque... Não tem problema não. Aqui. Você chegou a desenhar a região? Não, sim, eu finalizei na parte que você estava discutindo sobre como fazer ali as linhas. Ah, mas ali não deu certo, não. A gente fez a linha, não... só desenhou a linha, não desenhou a região. Talvez dê para fazer a região, tá? Eu teria só que fuçar aqui no software. Mas se você desenhou aqui a região, tudo bem. A gente ainda não avançou em mais nada não, viu, Caio? Ah, tá. Então, beleza. Obrigado. Tá bom? Então, pessoal, viu, Caio? Aproveitando aí, você clica em aplicar. Busca aí materiais, tá? Aplicar materiais. E aí você clica em dados, 3 pontinhos, para nós criarmos um material, tá? Caio, deu certo aí? Tá acompanhando? Sim, já tô Tá? no Pronto. certinho. Gente, então vocês cliquem em adicionar o material, ó, vou clicar aqui no meu, ó, adicionei. Nome do material, você pode colocar o que você quiser, vou colocar aqui solo, compactado, tá? Posso dar um Enter, ele já muda automaticamente ali o nome do material para solo compactado. E aí o modelo, tá, ó. O modelo você tem modelo saturado e não saturado e o modelo saturado. Se você escolher o modelo saturado, gente, não vai estar condizente com o teu objeto de estudo. Por quê? Porque a tua barragem, ela tem uma zona não saturada, tá? Então, ele não vai ter um comportamento tão preciso, né, para um modelo saturado. Ele até roda o software, ele rodaria a simulação, mas ele ignoraria a variação de permeabilidade com a sucção atuante no campo, né, no maciço.
Então, você vai escolher aqui o solo saturado e não saturado, que é essa opção para a nossa barragem. Professor, então, quando é que eu uso cada modelo? Se tu tem uma barragem toda submersa, né? Você tem aqui, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Uma situação de uma barragem, por exemplo, de concreto, em que você tem o nível d'água aqui a montante e aqui, né, saindo rente ao terreno, tá? Aí numa situação crítica, tá, pessoal? Então, numa situação como essa, em que você tem a água a montante e a jusante e aqui é concreto, a água não vai passar, ela vai passar somente aqui pela camada de solo. Essa é uma situação em que você tem, certo? Um maciço totalmente saturado. Aí você entra com o modelo saturado. Mas no caso de uma barragem, nossa barragem ela tem uma zona não saturada. Então vocês vão escolher aqui o modelo saturado e não saturado. E aí, pessoal, o teor de umidade volumétrica, ó, e função de condutividade hidráulica, você precisa das duas, tá? Vamos aqui para o teor de umidade volumétrico. Eu vou clicar aqui, ó. Então, para esse modelo, eu tenho que informar a função de retenção hídrica, que é essa de teor de umidade volumétrica, ou também conhecida como curva característica, que ela vai relacionar a umidade volumétrica com a sucção. Nós não temos nenhuma, mas nós podemos inserir, ó, 3 pontinhos. Então, clicamos aqui em 3 pontinhos. E abre-se essa janela aqui para inserir essa função. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, eu escolhi aqui o modelo, estava em nenhuma, escolhi o modelo saturado e não saturado. E em função aqui de teor de umidade volumétrica, cliquei em 3 pontinhos. Aqui eu não tenho nenhuma função, eu vou clicar em adicionar função. Eu vou colocar aqui o nome da função, curva de retenção. Vou colocar só RET hídrica. Curva de retenção hídrica. Vou dar um Enter. Vocês notem que ele mudou ali o nome da nossa função e já atualizou. Tipo, pessoal, ó, você pode entrar com os pontos, você pode gerar uma função através do Fredholm-Sching ou da função Wangenut. Por exemplo, do Fredholm-Sching. Clique aqui, pessoal, onde tem Fredholm-Sching, a função Fredholm-Sching. Ao clicar em Fredholm-Sching, ele me pede os parâmetros, ó, o A, o N, o M, o teor de umidade volumétrica saturado. Se vocês procurarem aí, deixa eu abrir aqui a nossa planilha, né, que nós calculamos. Na nossa planilha aqui, por exemplo, o A foi 100, o N foi 1 e o M foi 1,5. Você pode colocar aqui, ó, o A 100, o N foi 1 e o M 1,5. É vírgula, pessoal, é vírgula, viu? 1,5, tá? Alguns softwares entendem ponto, né? Mas nesse aqui não, ele entende o sistema decimal aqui do Brasil, que é em vírgula. O teor de umidade volumétrica, que é a porosidade, ó, é 0,43, então você coloca 0,43 e ele gera a função aqui de retenção hídrica. Eu vou clicar aqui em visualizar
Deixa eu ver aqui. Vamos colocar em log de x, que acho que fica melhor de visualizar. Tá aí a função, tá? Log de x por quê, pessoal? Porque se você deixar, ó, desse jeito aqui, ele vai colocar como pressão negativa, tá? Então, normalmente a gente coloca em log de x para representar a sucção presente, tá? E aí tá a função, bem similar à função que nós tínhamos desenvolvido aqui no Excel, tá? Se eu, por exemplo, der um print aqui nessa equação, nessa função aqui, deixa eu ver aqui na nossa função. Deixa eu remover aqui o fundo. Espera aí. Deixa eu colar ela aqui, pronto, ficou melhor. A cor aqui eu vou definir aqui o fundo para ela ficar transparente. E aqui eu vou ajustar, pessoal, ó. Eu vou ajustar em função, só que ele está indo só até 1000, tá? Ele está indo só até 1000 aqui nessa função. E ele está indo até 0,10 aqui no eixo X, por isso que ela está um pouquinho deformada, tá? Ele está pegando aqui, começando de 0,1. O meu está começando de 0. Deixa eu ver se dá para mudar para 0. Não estou vendo. Opção de alterar. Copiar a imagem, selecionar unidades, mas tudo bem. Eu vou tentar ajustar aqui. Colocar coincidente com 0. Aqui na nossa função, aqui está 0,25. E aqui em 1000, né? Seria mais ou menos por aqui, tá? Deixa eu ajeitar aqui a escala. Estou tentando fazer um ajuste aqui de escala, gente, para tentar sobrepor uma função na outra, tá? O 1, ó, o 1 aqui está coincidente aqui, tá? Deixa eu só fazer um pequeno ajuste. Deixa eu colocar aqui o 1 e 0,15. Ok. Pronto. Dá mais ou menos a mesma coisa, viu, gente? Não dá muito diferente, não. Aqui é só questão de ajuste da figura, tá? Porque ela começa aqui. Deixa eu colar ela novamente. É porque ela tá toda diferente em termos de escala da gente, tá? Mas deixa eu talvez colocar em transparência, acho que fica melhor de visualizar, tá? Mas, enfim, dá basicamente o mesmo resultado. Se você sobrepor aí bem direitinho, tá? Ele vai dar mais ou menos o mesmo resultado. Deixa eu colocar aqui ele em 1. Professor, como é que você copiou esse gráfico lá do GeoStudio? Eu tirei só um print. Tá. Eu tirei só um print aí da tela, tá? Eu tirei aqui um print da tela, como vocês estão vendo, e copiei, tá bom? Então, pessoal, essa seria uma função que você pode estimar aqui, certo? Tendo... Professor, Diga, pode falar. só uma dúvida. O meu não tá dando para inserir com vírgula, fala que não pode. Tipo, nem um 1,5, nem o 0,43. Então, você tentou ponto? Tentei ponto, também não vai. Fala que é Tá, só números inteiros que tem para colocar. tá esquisito. Não era para dar erro. Você colocou 1,5. Não dá? Será que lá na licença ela colocou o sistema metric? Só metric? Pode ser isso, não? Não Eu sei. coloquei métrico. Daiane, tu quer apresentar a tua tela pra gente ver? Posso sim, peraí. Pronto, apresenta a tua tela que fica melhor de a gente visualizar. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Digita aí 1,5 para a gente ver.
Caracteres inválidos na cadeia. Faz o seguinte, deleta essa função. Deleta lá em cima, onde tem deletar. Isso. Adiciona de novo. Em nenhum. Coloca a função aí, Fredlong-Xing. Coloca 100 em A. O N é quanto, pessoal? É 1? É 1. O N coloca 1. E o M 1,5. Não sei. É a mesma coisa, professor, tá? Eu teria que ver direitinho aí. Será que ela não teria que escrever o nome da função? Não, ela estava com o nome da função bem direitinho, certo? Então, de unidade volumétrica, bota 0,4 para ver se ele vai. Aí eu vou ter que ver, viu, Daiane? Depois tu me manda esse teu exercício, eu te dou um feedback, tá? Tá bom, professor, Eu obrigada. teria que ver direitinho, que de fato tu tá usando a licença. Tenta colocar no Word assim, faz um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu Vê se tentei vai. também. Deu BO também? Não deu E certo. o seu teclado tá configurado Brasil, alguma coisa assim, em inglês? Pode ser alguma coisa Deve do tipo. ser o ABNT2. Isso, é isso mesmo, Marcelo. Professor, eu vou tentar depois... mexer aqui, qualquer coisa eu falo. Eu entro em contato com o professor, mas obrigada, gente. Tá bom. Gente, eu vou fazer... Depois que coloque esses dados depois que coloque esses dados, não tem a opção de salvar, é só fechar que já fica salvo, é? Ele vai salvando automaticamente, viu? Não se preocupa não, tá? Tá. O Daiane, eu vou colocar o meu arquivo lá na pasta compartilhada, até para a gente continuar amanhã, tá? Não vai dar tempo de a gente fechar hoje, amanhã a gente continua, tudo bem? Aí se você quiser baixar o meu arquivo e dar uma olhada e ver se dá algum erro, ou até mesmo continuar com o meu arquivo, fica à vontade, tudo bem? Pode ser assim? Tudo bem, professor, obrigada. Eu vou acompanhando os outros passos por aqui mesmo. Beleza. Pessoal, então nessa curva de retenção hídrica, se você tiver os parâmetros aí do Fredlong, tá? Mas nem sempre você tem. Então, existem outras maneiras de você determinar? Tem outras maneiras, tá? Vou mostrar aqui para vocês uma outra maneira. Então, essa aqui, a função curva de retenção hídrica. Eu vou colocar aqui parâmetros. Se você tiver os parâmetros do Fredlong-Xing, tá? Só para a gente ter uma noção. Ah, professor, mas eu não tenho os parâmetros do Fredlong-Xing. Como é que eu faço? Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó, deixe essa função aí e vamos criar uma outra função, tá? Eu vou adicionar mais uma função. Aqui, eu vou colocar esta função pontos dados de TU-vol. Essa é a primeira opção. Tá? Nome da função, vou colocar aqui curva de retenção hídrica. E aí eu vou colocar aqui, gente, estimada. Pessoal, adiciono outro agora, Vamos adicionar outro. Vou ensinar para vocês. Lá em dados de materiais, né? Não, aqui mesmo na função, tá? Certo? Você tá, a não ser que você tenha fechado tudo. Se você fechou tudo, volta lá em dados, materiais, certo? Onde tem teor de umidade volumétrica, clica em 3 pontinhos, tá? E aí, ó, tem aqui a nossa curva que nós salvamos, né? Nossa função aqui, teor de umidade volumétrica, se você tiver os parâmetros do Fredlong-Xing, pessoal. Mas existe a situação que você pode não ter. Diga, quem levanta a mão? Israel? Eu, professor. Isso. Como é que faz para aparecer essa curva? Eu inseri os dados aqui, no meu não está aparecendo. Pronto. Ele é para aparecer aqui alguma função aqui, certo? Você clica aqui, normalmente ele te dá em função de pressão negativa, você clica em log de x para ficar positiva, tá?
para ficar sucção. Não está aparecendo não a tua curva? Não, a minha não. Vou tentar mexer aqui, ver se aparece. Mas Você tem que clicar em cima da função. Quando você clica em cima da função, é para aparecer, viu? Tá? Todos os... Se tiver nenhum, também não aparece nada. Você tem que clicar aí na função Fredlund-Schink e colocar os parâmetros. 100, 1, 1,5 e aqui 0,43. E aí ele te dá a função, né? Quando você aperta Enter, ele aparece a função aí do teor de umidade volumétrica. Deu certo? Não, a minha não está aparecendo. Mas Tá dando algum erro, alguma mensagem? Não, só não aparece. Fica cinza a tela. Mesmo com todos os dados aí, não está aparecendo a curva. Estranho. Mas vamos ver se roda, tá? Professor, você pode repetir essa curva de retenção estimada? O passo a passo? Pode ser até rápido. Certo, vamos lá. Eu não tenho curva nenhuma, né? Você clicou... Você está nessa tela aqui? Sim. Pronto. Só não inserir os dados. Você clica em adicionar, nome da função, eu coloquei curva, rete hídrica. Eu vou colocar aqui, ó, gente, parâmetros, só para dizer que eu estou estimando ela por parâmetros, tá? Aí você vai selecionar tipo, Fredlund-Schink, é a função. O parâmetro A, eu vou colocar aqui 100. Parâmetro N, 1. Parâmetro M, 1,5. E o teor de umidade volumétrico saturado, que é a porosidade do solo, 0,43. E aí eu aperto Enter e aparece a minha função. Esses parâmetros são os parâmetros que nós vimos no exercício anterior, tá, pessoal? Que gerou essa curva aqui que vocês viram anteriormente, tá? Deu certo aí o seu? Professor, esse deu certo. Aqui eu não sei se você tinha dado continuidade na retenção, na curva de retenção Não, hídrica a estimada ainda vou fazer, tá? Perdão, beleza. Tá bom. Vamos fazer a estimada, tá? Eu vou criar mais uma curva, pessoal. Vocês cliquem em adicionar. Ele criou aqui, ó, nova função. Eu vou colocar o nome dessa função. Curva retenção hídrica estimada. O que vem a ser essa curva estimada, pessoal? É daquela situação que eu vou criar uma modelagem e eu não tenho a curva de retenção hídrica, eu não tenho ensaio de laboratório. E aí o software ele faz uma estimativa pelo tipo de solo, tá? Então o que você faz aqui, ó? Coloquei aqui o nome estimada, tipos, nenhum. Você vai mudar aqui para função pontos de dados. Então onde está escrito tipos, você coloca aqui função de pontos de dados. E aí, pessoal, é só clicar aqui, ó, onde tem estimar 3 pontinhos, tá? Você vai clicar em estimar 3 pontinhos. E aí ele vai te dar o método de estimação, ó. No caso aqui, nós vamos escolher por amostra. Funções de amostra. Se for um solo argiloso, uma argila siltosa, um silt, areia, pedregulho, cada material tem uma curva correspondente. Eu vou colocar aqui, gente, uma argila, porque a nossa função, aquele nosso material, é um solo muito argiloso. E eu vou colocar aqui, ó, 0,43, que é a porosidade. Você só precisa saber da porosidade do solo. Você dá um Enter, dá um OK, certo? Ó, então, funções da amostra, tipo argila, 0,43, tá? Aqui ele vai gerar 20 pontos, uma sucção máxima de 1000 kPa. Não precisa mais do que isso, tá, pessoal? Então, você dá OK e ele gera a função, certo?
da curva de retenção hídrica, como vocês estão vendo aí na tela, tá? Então, essa é uma maneira de você estimar, caso você não tenha os resultados de laboratório, você pode estimar pelo tipo de solo. E aí, dependendo do solo, gente, ele vai mudando estes parâmetros, tá? Aqui foi para um solo argiloso. Se eu tivesse escolhido um solo arenoso, por exemplo, ele tinha deixado mais verticalizado, tinha pego aqui o teor de entrada e tinha colocado um pouco mais próximo de zero, tá? Então, ele vai modificando de acordo com o tipo de solo, ele vai fazendo esse ajuste. Aqui eu cheguei até 1000, eu poderia ter colocado 10.000, ó. Vou colocar aqui 10.000. Ou colocar 100.000. E aí você aumenta a escala aqui na horizontal e aí você consegue ver aqui a cauda, né, dessa curva de retenção hídrica para sucções maiores. Então, pessoal, dependendo aí do tipo de solo, você vai ter aí, né, curvas diferentes. Ele vai modificando aí o comportamento dessa curva, tá? No caso aqui eu vou deixar o de solo mesmo argiloso, é bem próximo do que normalmente é esse nosso material. Tanto é que, ó, o valor de entrada, ele ficou até perto de 100 kPa, né? Ele ficou aqui entre 10 e 100, algo em torno de 50, por exemplo, tá? Mas tudo bem, é uma estimativa. Então, é tipo quem não tem cão caça com gato, né? Então, aqui a gente está fazendo uma estimativa pelo tipo de solo, tá? Pessoal, todo mundo conseguiu fazer essa curva estimada? Professor, Diga. esse dito popular você disse errado. Oi? Esse dito popular que você relatou está errado. Quem tem cachorro não caça com gato, não. Quem não tem cachorro caça como gato. Ah, é? Legal. Não é com gato, não. É como gato. Eu não sabia dessa não, né? Mas, assim, tem alguns outros ditados, né? Que tem, né, uma propagação. Aí porque o pessoal vai propagando e às vezes propaga o ditado errado, né? Vai mudando a interpretação. Tinha uma que era... não sei se já ouviram falar, cuspido e escarrado. Cuspido e escarrado é esculpido em Carrara. Não sei se já ouviram essa expressão. Que antigamente o pessoal ia fazer Tá brincando isso aí. e esculpia em Carrara, né? E o pessoal pegava, cuspido e escarrado. Como é que a pessoa parecida cuspido e escarrado, né? Não tem nada a ver. E tem outras, né? Outros ditados, né? Mas a gente vai propagando assim mesmo, tá? Então, pessoal, essas aqui foram duas formas de você fazer. Se você tiver os parâmetros do Fredlund-Sching, você usa. Se você não tiver, você tem a opção de estimar, tá? E também tem a terceira opção, que é justamente usar os dados, tá? Diga. Pode salvar esses arquivos e sair ou tem mais alguma coisa para fazer nesses dados? Não. Por enquanto, gente, ó, vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar amanhã, tá? Para não ficar tão cansativo. Então, ó, vocês podem fechar aqui a janela. Aqui, ó, no nosso solo já aparecem as duas funções para você escolher qual que você quer usar, tá? Mas eu vou fechar aqui também, tá? Aliás, se você não quiser fechar, pessoal, como já está aparecendo aqui o solo compactado, você pode clicar aqui na região 1, ó, e ele já nomeia a região 1 como solo compactado, tá? Então, antes de salvar o arquivo, vocês já podem clicar aqui, certo? Na região 1, para nomear, certo? A região 1 como solo compactado, tá bom? Nomeei aqui a região 1, basta fechar. E aí vocês salvem o projeto de vocês, ó. Vou clicar aqui em salvar. Salvei o meu. Eu recomendo que vocês salvem o de vocês. E basta fechar, tá, pessoal? Vou fechar aqui no xizinho e fechei o meu projeto. Ah, professor, quero reabrir. É só ir lá onde você salvou, tá?
Deixa eu abrir aqui a pasta. No meu caso aqui, por exemplo, eu salvei, acho que foi na minha área de trabalho. Tá aqui, exercício Rosiel, é só dar um duplo clique, que ele vai abrir esse exercício aqui com vocês. Caso saia do arquivo sem salvar, avisa que é para salvar ou não? Avisa. Avisa? Ele avisa, viu? Não se preocupa não que ele vai avisar, tá? Mas esse arquivo aqui, pessoal, eu vou colocar lá no Google Sala de Aula, não, eu vou colocar na pasta compartilhada que eu tô aqui com vocês, tá? Então, deixa eu pegar aqui a pasta compartilhada. Exercícios, orientação. Nossa, quanto arquivo. Deixa eu voltar aqui. Não é nesse usuário, é nesse aqui, tá? Então, eu vou... Professor. Diga, pode falar. Depois de colocada todas as configurações, análise e tudo mais, por exemplo, aí eu quero ir para o módulo de estabilidade talude. Tem como a gente mandar todas as configurações para esse outro módulo? Ou tem que colocar tudo novamente, lançar as coordenadas, as informações? Se você quiser fazer outra modelagem, isso você está querendo dizer, né? Usar essas mesmas configurações, por exemplo, essa mesma barragem, só que agora naquele outro módulo de estabilidade talude. Vamos fazer isso amanhã, viu, Marcos? Amanhã a gente vai fazer uma estabilidade, então a gente vai fazer isso. Tudo bem? Poxa, já valeu 50% do meu curso. Tá bom? Ó, pessoal, então eu vou colocar aqui na pasta compartilhada esse arquivo que eu estou fazendo. Professor, não tive condição, o meu deu errado, né? Como o colega de vocês falou. Baixa aí o meu exercício e tenta continuar com ele para ver se ainda continua persistindo o erro, certo? Ou mesmo se você não conseguiu acompanhar, mas consegui instalar o software, posso usar amanhã? Pode, não tem problema nenhum, tá? Então aqui, ó, tá aqui o aplicativo, eu abri, tá lá o meu material, certo? As minhas curvas que nós salvamos, tá, gente? Então não se preocupe, é só dar um duplo clique que ele abre lá onde você tinha salvado, tá? Não vou nem salvar de novo, porque eu já salvei. Pessoal, então tudo bem por enquanto? Amanhã a gente continua, tá? Hoje é só descanso, né, professor? Vamos descansar, tá? Amanhã nós vamos fazer só mais 2 exercícios, nós vamos terminar esse e fazer um de estabilidade. O de estabilidade é rápido, tá, gente? Então não se preocupe não, amanhã vai ser bem mais light com vocês, tá bom? Ok, alguém levantou a mão, queria falar alguma coisa? Lucas, Professor, você consegue colocar esse vídeo que você gravou dessa aula aqui no Drive também? Coloco perfeitamente. Eu vou fazer o upload, inclusive, para o YouTube, tá? Eu tenho um canal aqui desse próprio usuário, no meu do Imbec. Eu faço o upload lá para o YouTube e fica talvez até mais cômodo para vocês. Ei, professor, você tem Facebook e Instagram para a gente se seguir? Não, detesto rede social. Facebook, o meu já deletei, Instagram nem uso. Tá. Mas é coisa minha mesmo, é que eu não gosto mesmo eu não tenho tempo, gente, de ficar usando e vendo rede social. O contato está lá naquela apresentação, professor, o senhor passou aqui no chat, pode repassar de novo? O contato é? Contato telefônico. Eu mandei no grupo, Romulo, você viu? Eu mandei ontem no grupo. Beleza? Eu mando de novo, sem problema. Tá ótimo. Então, pessoal, então vamos parar por aqui, tá? Eu vou parar aqui minha apresentação, certo? Mais uma vez, espero que vocês estejam gostando do módulo, tá? Eu entendo que tem algumas partes muito conceituais, de manhã a gente teve muito isso, tá? Mas é importante, tá, pessoal? Amanhã a gente vai ver, certo? Algumas aplicações um pouco mais práticas, mas pegando conceitos teóricos que nós vimos ao longo do curso, tá? Mas, enfim, pessoal, eu peço que vocês não se atrasem amanhã, 8 horas, até para nós tentarmos terminar mais cedo, tá? Para não adentrar aí depois do almoço. Pelo menos chegando até meio-dia, 11h30, meio-dia, a gente consegue concluir. Até lá, já até logo envia os exercícios e já se livra, né, professor? Exatamente, tá? Então, pessoal, façam aquela atividade 1 e façam essas atividades do GeoStudio, já tá de bom tamanho, tá bom? Professor, eu já fiz, eu já enviei de manhã, você viu? Vi algumas aqui, já teve umas 10 pessoas que já enviaram, tá?
Então, vão fazendo aí as atividades, tá? Atividade 1 e depois essa atividade aqui eu vou cobrar de vocês amanhã, tá? Pessoal, então era isso que nós tínhamos para ver com vocês. Espero que vocês estejam gostando. Vamos então encerrar nossa aula. Espero vê-los amanhã, de manhã 8 horas. Peço que não se atrasem. 8 horas eu já estou aqui começando, certo? Vou fazer algumas pequenas explicações no início, mas para não evitar atrasos, eu peço que vocês também não atrasem. Gente, então, muito obrigado. Tenham um bom descanso, uma ótima noite. E amanhã nos falamos aí e encerramos o nosso curso, tudo bem? Beleza. Até amanhã a todos. Bom descanso para todos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.